Boa tarde, comigo tenho o Miguel, o hipoterapeuta do Centro Hípico de Valongo, que hoje tenho o prazer de o poder entrevistar. Miguel, bom dia, desde Bom já. dia. A minha primeira pergunta, pronto, e é no intuito de tentar perceber em que é que se insere este tipo de terapia. A hipoterapia normalmente é uma prática bastante comum, como todos sabemos, é uma hipoterapia bastante conhecida, no que toca a diferentes tipos de recuperação. Que tipos de pacientes é que por norma costumam praticar esta terapia? Hoje em dia, felizmente, cada vez há muito uma procura grande. Hoje em dia, penso que está provado e que as pessoas acreditam que pessoas com algumas dificuldades, tanto motoras como físicas, como até psicológicas, que conseguem montar a cavalo. Aqui há uns anos era quase impossível todos pôr, por exemplo, uma pessoa que anda na cadeira de rodas pôr a cavalo. Não, isso é de loucos, é não sei o quê. Hoje em dia não, as pessoas acreditam e procuram. O tipo de pessoas que nos procuram são pessoas com vários tipos de como é que eu explicar, eu não posso dizer deficiências porque é uma palavra um bocadinho grave, mas Algumas limitações, algumas digamos, limitações sim. tanto físicas como motoras que nos procuram. Hoje em dia, e como vocês viram cá, tivemos aqui estes jovens e já alguns séniores que vêm fazer estas terapias a cavalo, que são terapias assistidas com cavalos, que desde trabalhar músculos, o tono muscular, mesmo também a parte mais neuromotora, ou seja, isso está provado e que eles conseguem estimular, ou seja, desde valorizar os braços, desde estar a dizer cores, desde estar ou seja, eles quando estão a cavalo conseguem estar num momento, ou seja, para eles é uma coisa muito importante, ou seja, uma coisa que é difícil para nós e que para eles também é difícil, mas que eles conseguem montar a cavalo, ou seja, eles estão no auge. Tentando agora diferenciar um bocadinho daquilo que é o paciente para aquilo que é o cavalo, que género de benefício o cavalo pode oferecer quando falamos de uma terapia recuperacional? Uma coisa é aquilo que uma pessoa consegue e é propício fazer em cima do cavalo, mas o cavalo ajuda em que aspectos? É assim, o cavalo é um animal, que seja um animal grande, que seja, eles ficam responsáveis de estar a limpar o cavalo. Eles sentem-se responsáveis e têm a noção disso. Independentemente do problema que têm, eles sentem a necessidade. Está ali o Huguinho agora, por exemplo, o Huguinho tem uma série tem autismo, tem mais umas doenças agravadas ao autismo, mas o Huguinho está ali e consegue estar a estimular uma aula à pessoa que está com ele, por exemplo. Diz-me uma coisa, no caso de uma pessoa em questão estar pela primeira vez a ter contacto com a hipoterapia e o cavalo, não é? Quais os cuidados iniciais que uma pessoa deve ter e o próprio hipoterapeuta deve ter? Hum, É assim, como é que eu vou explicar? Isto, quando as pessoas chegam cá, as pessoas que nos procuram, crianças, ou jovens, ou até a classe sénior, e há pessoas que inicialmente têm algumas resistências com os cavalos, ou até com os cães, ou até com o tipo de animal, têm algumas resistências. Ou seja, Que tipo de resistências é que eles podemos estar têm um aqui a bocadinho às identificar? vezes de medo, um bocadinho de receio, ou seja, têm um contacto. O primeiro contacto não é fácil. Às vezes eles querem, gostam, mas tem ali uma separação, uma linha natural que os separa um bocadinho. Com o tempo, eles vão ganhando confiança do cavalo e o cavalo a confiança deles. Trata-se de uma questão então de fugir à zona de conforto e tentar quebrar diversas barreiras que possam estar a Ora, nem mais. problematizar a terapia. Ora, nem mais. Isto, nós temos de ter atenção quando falamos de hipoterapias, ok? Porque nós, e aqui mais, a hipoterapia e a equitação terapêutica são coisas parecidas, mas um bocadinho diferentes. Porque, e se calhar vou-lhe dizer, nós cá, eu não posso ser que faço a hipoterapia. Nós fazemos equitações terapêuticas e equitação assistidas por animais. Isto porquê? Porque a hipoterapia tem um corpo docente muito grande, ou seja, nós temos de ter um fisiatra, temos de ter um psicólogo, temos de ter um docente de equitação terapêutica, temos de ter o guia do cavalo, ou seja, temos de ter uma equipa de 5 pessoas. E isto fica tudo, uma sessão de equitação terapêutica ou de hipoterapia iria ficar muito caro. Miguel, outra coisa, em auxílio das aulas pronto, de hipoterapia ou de equitação terapêutica, que outro tipo de atividades é que por norma um hipoterapeuta recomenda que seja feito fora do centro hípico? É assim, nós fora do centro hípico, é assim, nós não podemos estar, ou seja, nós não temos... Porque quando eu falo é numa de acompanhamento e tentar perceber aquilo que o paciente faz fora, de maneira a conciliar
ou seja, haver uma conjugação entre os dois, entre vários tipos de atividade que se consiga... Pronto, esse tipo de atividade, por exemplo, nós, os pacientes que recebemos cá, são sempre pacientes que vêm ou por psiquiátrico, ou por psicólogo, ou por um médico até de família, que os mandam para cá. Nós, em dia, o tipo de pessoas que cá estão, e nós hoje em dia também temos muita procura daqueles meninos hiperativos, dessas doenças novas que há um bocadinho hoje em dia, também os meninos também vêm para cá. A ligação que pode haver, nós recebemos, nós não podemos dizer vão fazer isto, ou seja, o médico ou outro especialista é que nos manda para cá o paciente para nós irmos trabalhando, ou o estímulo do músculo, ou o estímulo até da articulação da voz, porque até mesmo a terapia da fala consegue também estimular em cima do cavalo, porque ele sente-se um bocadinho mais à vontade, ou seja, há uma advertência grande. Desde que começa a aula, é evidente que o hipoterapeuta carrega em si uma responsabilidade de gerir aquilo que é o processo, desde a aula e do tratamento em questão que se vai fazendo ao longo das sessões. Até que ponto é que essa gestão pode ser minuciosa? É assim, isto não é uma regra, por exemplo, porque estas pessoas que estão cá e hoje o grupo que viram, são pessoas que por vezes fazem medicações, alteram a medicação, isso mexe um bocadinho com as coisas, a pessoa não pode temos uma sessão minimamente preparada, mas não conseguimos às vezes começar conforme a temos preparado, ou acabar conforme pretendemos, porque as crianças, as pessoas, têm reações que não são 2 e 2 são 4, percebe? Ou seja, nós não podemos começar, estimular e às vezes o fator de surpresa é que vamos trabalhar, porque nós às vezes não conseguimos, a maior parte das vezes não conseguimos ter um início, um meio e um fim. Não é possível prever aquilo que vai acontecer e deles, é o dia-a-dia, o trabalho. Reações totalmente diferentes, dias diferentes, estes dias mais cinzentos são um bocadinho mais depressivos, se tiver mais calor estão um bocadinho mais agitados, ou seja, não há uma variação diária e semanal deles, ou seja, nós não conseguimos ter tipo como motorizar isto, vamos fazer isto e aquilo, não conseguimos. Outra coisa, eventualmente, e quando não é possível tirar o melhor rendimento do cavalo, que outros exercícios é que são inseridos a uma sessão de terapia? Olha, nós aqui conseguimos sempre que o cavalo felizmente está sempre disponível para nos ajudar e há aqui uma ligação muito grande entre o cavalo, o terapeuta, o docente de equitação terapeuta, ou seja, há aqui uma ligação com o cavalo que conseguimos fazer. Por vezes recorremos a outro tipo de animais, como vocês veem, temos os cães, temos os gatos, temos os animais de quinta, que por vezes também entram nas sessões. E até há vezes pessoas que por vezes começam com os cães ou com os gatos e depois é que passam para os cavalos. Que tipo de adaptação comportamental ou tipo de adaptação de interação é que o hipoterapeuta tem que fazer para conseguir lidar com este tipo de pessoas com limitações especiais? As limitações especiais, ou seja, nós temos vários tipos de pessoas e vários tipos de limitações. O que nós conseguimos trabalhar com eles, conseguimos dar um estímulo, porque, por exemplo, eles às vezes, nestes meninos que estão aqui agora, eles estão sempre à espera que chegue a terça-feira para vir à equitação. Seja, se lhe perguntar da terapia que eles fazem, da natação, de outras ocupações que eles fazem, eles o que querem é os cavalos. E muitos que não sabem os dias da semana, que não têm ali uma função direta dos dias, das horas, mas conseguem saber que à terça-feira é o dia da equitação. Pelo que eu estou a perceber, acha que podemos considerar que, no fundo, o principal hipoterapeuta acaba por ser o cavalo? É o cavalo. Mas sem dúvida nenhuma, o cavalo, eles vêm cá, não é para os meus lindos olhos, eles vêm cá e gostam, e é dos cavalos e do próprio ambiente, dos cães e dessas coisas. Professor Miguel, é factual, pronto, que a hipoterapia acaba por ser uma das terapias mais caras que ainda que vai existindo. Existe alguma espécie de ajuda ou plano especial para as pessoas com necessidades evidentes, mas com menos posses financeiras? Olha, nós aqui temos um caso e dava tema para muita conversa. Infelizmente, em Portugal ainda não é reconhecida a terapia, a hipoterapia, cavalos, como um meio de terapia para pessoas que precisam. Estamos num bom caminho, porque acho que eu há 10 anos, quando cheguei cá ao Porto, eu quando falávamos em pôr pessoas cadeirantes e este tipo de pessoas a cavalo, as pessoas achavam que era uma loucura total. Hoje em dia está aceito, menos uma barreira que nós temos. Mas, a nível de apoios, não há qualquer tipo de apoio a nível de Estado. Nós, aqui Valongo, eu acho que a Câmara e a Junta de Freguesia, mas principalmente a Câmara, com o Presidente da Câmara,
fizeram um trabalho e apostaram muito na equitação terapêutica. Ou seja, nós, Valongo, qualquer pessoa que precise de terapia a cavalo, eles se não tiver condições financeiras, eles têm a equitação, eles têm. E nós, os grupos que temos cá diariamente, nós temos 200 e não sei quantos meninos que vêm através da Câmara, o protocolo da Câmara e do Centro Hípico de Valongo para fazer a equitação terapêutica. Pronto, Miguel, foi um prazer mais uma vez. Obrigado pela entrevista e continuação. Bom dia, obrigado. Obrigado, bom dia. Deve ter ficado uma coisa engraçada.